Compromisso e qualidade, nosso maior diferencial. Com tecnologia de última geração e profissionais altamente capacitados. Dispomos da melhor equipe e ótimos planos para melhor lhe atender. Internet, bom dia, como posso ajudar? Vem para a JRnet, internet, sempre ao seu alcance. Olá, estamos iniciando mais um programa Fala Mulher. E como sempre, a gente tem um cuidado assim muito especial para escolher o tema. A gente geralmente está buscando temas que vocês sugerem ou temas que de certa forma vão contribuir aí na sua jornada, no seu dia a dia como mulher, seja lá a sua função qual for. O importante é que você aqui, conectado conosco, vai se conectar com conteúdo top, com convidados tops, para levar a transformação que você precisa para o seu dia a dia, para a sua rotina. Então, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje nós vamos falar sobre reverbações na saúde socioemocional das mulheres professoras com tripla jornada. E eu tenho aqui a convidada Cristiana Oliveira, e que eu quero já começar pedindo para que essa mulher fale, né, sobre essa trajetória de Cristiana Oliveira. Fala para nós, Cris, como é que foi a sua história? Conta um pouquinho para nós, quem é você? Olá, gente. Muito feliz de estar aqui, né, contribuindo, participando e falando desse tema que para mim é maravilhoso, é algo que está bem presente em mim, essas lutas, toda a história, todo o processo feminino, né, de nós mulheres. Isso me encanta muito, isso faz com que eu estude muito sobre tudo que acontece nesse universo feminino. E estamos aqui hoje para falar sobre isso, né? Então, gosto que me chamem de Cris, sou professora, não é à toa que vamos falar da mulher professora, né? Já estou concluindo o meu ciclo na docência, já estou bem próxima de me aposentar. Tão jovem, já se aposentando. Você vai contar para nós também esse segredo aí, viu, Cris? Sim, algo que me orgulha bastante. Você saber que contribuiu já com a sociedade dentro dessa área que, de fato, vem trazer um significado muito grande para todos, né? Quem nunca passou por um professor que marcou sua história, marcou sua vida, né? Então é isso, gosto muito da educação, me encontro dentro da educação. Eu costumo dizer que caí de paraquedas na educação, porque quando eu fiz o concurso, né, eu sou professora do município de Campo Formoso, quando eu fiz o concurso, eu achava naquele momento que eu não tinha outras oportunidades, né? Então foi o que eu abracei e me achei, me encontrei. Então é o que eu tenho, então eu vou ser feliz com o que eu tenho, vou dar o meu melhor. Mas aí nesse percurso, o que foi que aconteceu? Quando eu estava com mais ou menos 12 anos de trabalho na docência, eu fui acometida de uma doença osteomuscular no meu lado direito e tive um diagnóstico de que eu precisava me aposentar, me afastar
da sala de aula, porque se eu permanecesse, não ia ser nada legal para mim, né? Então eu teria outras complicações. Então aquele momento foi um momento de desestrutura para mim. Como assim? Eu gosto do que eu faço, faço com prazer, me dedico, é o que eu tenho e eu vou precisar agora. A sensação que eu tinha, Josana, é que a minha vida tinha se acabado naquele momento. Então, tiveram pessoas na minha vida que chegaram e disseram: não, olha, tem outras coisas que você pode fazer dentro da educação, Sim. tem outras possibilidades, e eu tive essas oportunidades, e foram justamente essas oportunidades que me trouxeram para onde eu estou hoje, né? Nesse universo de defesa da mulher, de compreender todas as lutas, né? De vibrar quando eu vejo uma mulher que se empoderou, de uma mulher que conquistou, que galgou aquilo que ela queria. Então, eu vou muito nessa área e fez com que eu buscasse autoconhecimento. Eu precisava me compreender, entender o que é que eu poderia fazer da minha vida a partir de então. E aí foi onde eu percebi que, nossa, quantas possibilidades o mundo me oferecia, né? E eu só passei a visualizar isso num momento difícil, olha só. Sim. Né? Então, alguém chegou para mim e disse: olha, você não pode mais continuar. E aí, então, depois do conflito, depois de ver a casa cair, eu me reergui. Sim. Né? E aí, várias possibilidades aconteceram. Permaneci na educação, em outras áreas, como psicopedagoga, já fiz atendimentos clínicos, trabalhei como coordenadora do PENAIC por muito tempo, já coordenei outros projetos dentro da Secretaria de Educação, mas sempre muito voltado para o professor, né, para a questão da aprendizagem do aluno, e estou aí até hoje. Show. E ultimamente, meu último trabalho, que eu estou de licença agora, eu fechei meu ciclo na educação inclusiva, é algo também que me move bastante. Fantástico, muito bom. Né? Eu estava trabalhando na sala de recurso com as crianças especiais da escola que eu trabalho. Muito top. Cris, é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você foi falando da sua trajetória, né, dentro desse universo da educação, né, como educadora, eu não gosto nem de chamar professora. Sim. Eu gosto de chamar educadora, né? Porque eu acredito que esse termo professora já ficou para trás. É igual líder e chefe. É verdade. O chefe também já ficou para trás, né? Agora é líder, liderança. Sim. E a mesma coisa, eu acredito que na área da educação, a gente sabe que precisa realmente valorizar esse profissional cada vez mais, porque todas as áreas, ela passa, né, um tempo ali pelas mãos de um educador. Então, e a gente já percebe aí na sua fala um dos desafios que a Cris superou, esse dentro da parte profissional. E nós sabemos, né, que no pessoal tem muitos e muitos outros desafios. Eu conheço a Cris já tem um tempo, inclusive o magistério nós fizemos juntas, né, Cris? Sim. Fizemos o magistério juntos, já fomos colega lá no colegial. E é engraçado como esse mundo dá tantas voltas, né? Verdade. Nunca imaginei que a gente estaria aqui nesse bate-papo, já falando da sua pré-aposentadoria, já da sua trajetória. E é como você diz, né? Eu acredito que o que a gente precisa é exatamente disso, dessa valorização, tanto dos profissionais da educação e também da valorização mulher com mulher. É isso que a gente também quer levar, quer trazer aqui para o nosso programa, né, esse reconhecimento, que mulheres inspirem outras mulheres. E que se você está aí em casa agora, está passando por algum desafio, seja pessoal, seja no profissional, a Cris acabou de falar um aqui, que foi um diagnóstico, né, de uma doença que poderia ter paralisado as atividades dela. No entanto, esse momento de crise trouxe o quê? A possibilidade de ressignificar e de se reconstruir outras oportunidades.
Então, os desafios, muitas vezes, nós não enxergamos, mas ele vem para isso, né, Cris? É verdade. Muito bom. Então, realmente, seja bem-vinda. E eu sei que dentro dessa temática que nós escolhemos, e aí eu vou explicar agora porque nós escolhemos esse tema, né? Reverbações na saúde socioemocional das mulheres professoras com tripla jornada. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês. A Cris, ela está fazendo um mestrado e esse é o tema do TCC dela. Então, isso envolve um trabalho, né, de pesquisa, é um trabalho científico que ainda está em elaboração e que, além disso, ela tem uma vivência de um ciclo que está se encerrando, porque ela já está prestes a se aposentar. Foram quantos anos nessa profissão, Cris? Eu já completei 25 anos. Uau! 25 Sim, anos na área de educação, né? E como psicopedagoga, ela também é coach, Sim. ela também é educadora parental, Sim. não é isso, Cris? Sim. E que, inclusive, já tem projetos aí para pós-aposentadoria, né? Exatamente. Que é outra coisa importante que nós mulheres precisamos pensar. Precisamos pensar que o fato de se aposentar é encerrar um ciclo para abrir outros. Novas oportunidades. Não se acomodar, não é isso, Cris? Sim, sim. Então, muito tem se falado dessas questões socioemocionais, né? E aí eu queria que você trouxesse aí uma explanação mais detalhada, até para as pessoas entenderem, né? De onde é que vem esse termo, essa denominação, esse conceito. E por quê, né? Porque hoje tem se falado tanto nessa questão socioemocional. Josana, trabalhar ou pensar no socioemocional sempre me motivou bastante. Então, quando você perguntou quem é a Cristiana, né? Eu falei só do meu profissional, né? Uau! A ficha caindo! Então, como assim? Eu sou só profissional? O meu principal papel, gente, é ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Então, na verdade, seria a primeira coisa que eu deveria ter falado, mas enfim, não tem ordem, né? Tudo faz parte. Mas eu nasci para ser mãe, então eu sou mãe de 3 filhos. Hoje só 2 comigo, né? A do meio faleceu há 4 anos. E toda essa história com a perda da minha filha me fez também pensar nesse processo. Por que escolher esse tema? Por que trabalhar com esse tema? Porque além de ser docente, professora, Josana, você disse que não é nem bom mais estar se usando, mas é o que nós somos, professoras. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Uhum. E esse tema, eu pensei assim, o que é que eu vou pesquisar? O que é que eu vou aprofundar? Algo que está dentro de mim. Sim. Então, eu tenho pertença nessa pesquisa, porque eu sou professora, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa. Então, olha quanta coisa eu pensando em mim que eu tenho para administrar, para gerenciar, né? E eu percebi lá, quando eu recebi aquele diagnóstico, que eu provoquei aquela situação. Eu trabalhava demais, eu me jogava no trabalho sem parar para pensar o que eu estava fazendo com a minha vida. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tinha, na época, somente as minhas 2 filhas, eram pequenas, e ainda cuidar da casa, cuidar do esposo, atender todas as demandas que uma casa requer. Você sabe disso. Sim. Todas nós, mulheres, sabemos disso. E eu caí nessa armadilha, porque de fato foi uma armadilha que eu própria criei para a minha vida, né? E eu só me dei conta justamente que eu busquei esse diagnóstico, mas que não estava tarde para rever, para reconstruir, né? Então esse tema, na verdade, foi por isso, porque eu faço parte
desse contexto, dessa história. Então, falar de mulher é compreender todo o processo histórico de nós, mulheres. Lá nos primórdios da sociedade, a mulher não tinha valor nenhum, Josana. Uhum. A mulher era totalmente discriminada, desvalorizada. A mulher servia apenas para ser usada pelo homem. Né? Quando eu digo usada, é na questão sexual mesmo. O homem via a mulher apenas como um objeto que iria satisfazer os seus desejos. Né? Então, a mulher não tinha voz, não tinha vez, não tinha direito de falar nada, não participava da vida social. Sim. Então, tem todo esse processo que todos nós sabemos e foi com muita luta, muito tempo para a gente chegar onde chegamos e ainda temos muito a conquistar. Muito a né? trilhar. Então, quando a gente fala de socioemocional, o que é o socioemocional? Justamente você lidar com as suas emoções dentro do social. Eu estou lidando aqui com você nesse momento, nessa situação de um podcast, Sim. né? E dá o friozinho na barriga, dá aquela sensação, será que eu vou dar conta? Mas isso eu tô aqui, tô sentada, tô dando Sim. conta. Isso é gerenciar a sua parte emocional. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Sim. Muitas pessoas travam. Eu passei muito tempo assim, sem conseguir gerenciar na sociedade as minhas emoções. Sim. Então, eu precisei fazer todo um trabalho de autoconhecimento, de autocuidado, para aprender a estar gerenciando as minhas emoções. E para nós mulheres isso é muito importante. Sim. Porque a carga emocional que nós recebemos todos os dias no trabalho, na família, né? Sim. Várias situações com filhos, vários conflitos que temos na nossa casa, com o esposo, é a moça que lhe dá uma mão em casa que não vem, então é um filho que adoece e tudo quem resolve? Sim. Nós mães. O pilar. Né? O pilar. Verdade. O pilar da casa. Exatamente. Nós somos esse pilar e que sem esse pilar, não sei se vocês já perceberam, a casa se desorganiza, né? Se Sim. desestrutura, Sim. tudo vem abaixo. Sim. Então, isso é bom porque a gente sente a nossa importância, mas é uma sobrecarga muito grande que nós temos como profissionais, como mães, Sim. como donas de casa, né? Esposa. Verdade. Na sua fala, Cris, tem vários pontos assim que eu acho importante a gente ressaltar. Como você mencionou aí, né? A questão do autoconhecimento, a questão de identificar até as emoções, porque antes de gerir a gente precisa até identificar. Sim. Né? E a gente só vai conseguir fazer essa identificação buscando esse autoconhecimento e aprendendo a lidar primeiro comigo mesmo. Quem sou eu, né? Quais são os meus valores, quais são as minhas feridas, porque a partir do momento em que você faz essa gestão individual, particular, aí você consegue gerir melhor esse sócio, que é o sócio, é você ali já lidando com o outro, Sim. como você deu o exemplo, né? Sim. E lidar com o outro exige o quê? De nós, né? Exige que esse olhar mais humano, de que todos nós somos imperfeitos. Eu vinha com a Cris, a gente vinha conversando, né? Se deslocando para cá, e ela já falou de várias dores que ela tinha, e eu automaticamente também já fui falando de algumas dores Sim. que eu tive, que eu tenho, e uma das dores que a Cris mencionou foi a questão da timidez. E olha a mulher aqui no podcast, arrasando, falando dos desafios superados, né? Muitos desafios superados e que agora traz também esse olhar de que o quanto ajudou o autoconhecimento, né, Cris? Para você em todos esses momentos de crise e não só nos momentos de crise, também nos momentos de glória, porque a vida é isso, Sim. né? A vida é isso, os desafios, as glórias, e nós vamos aprendendo a lidar com tudo isso. Então, tudo isso está dentro de quê? Do socioemocional. É verdade. Eu acho que a gente já conseguiu aí esclarecer bem esse tema.
E uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, né, é que esse socioemocional, ele está vinculado às questões da inteligência emocional, que antes, o que é que se observava? O QI das pessoas, Sim. né? Esse QI era o quê? A parte cognitiva lá do nosso cérebro, e a parte emocional ficava... Era como se não existisse. Como se não existisse. Hoje, estudos científicos, até do pai da inteligência emocional, né, o Daniel Goleman, ele diz, né, claramente que são habilidades que podem e devem ser aprendidas, adquiridas, até para trazer esse sucesso pessoal e profissional. Isso. Está comprovado hoje cientificamente que tem pessoas que têm o QI, têm aquela inteligência cognitiva e não conseguem se desenvolver No social. no social. Então, é aí onde entra todo um trabalho, né, de autoconhecimento, de busca e de usar ferramentas que hoje estão aí acessíveis, né, para todo mundo. Mas, Cris, eu entendo, né, que foi muito importante você escolher o seu tema do seu mestrado, até trazendo a sua própria vivência, né, histórica e tudo mais. Mas o que é que você sugere hoje, como mulher, como professora, como mãe? O que é que você sugere para outras mulheres, né, que estão nessa mesma condição que você esteve lá no passado, né? Como você mencionou, estive naquela condição, escolhi estar naquela condição, se dedicando muito ao trabalho, deixando de lado as outras coisas, e a gente sabe que isso é uma realidade, porque Muito. cada vez mais a pressão, a cobrança, a exigência, e a gente vai deixando, né, muita coisa que é essencial, que é importante na nossa vida. Então, assim, fala para nós o que é que você... quais os cuidados, né, que essas mulheres precisam ter. E como virar essa chave, né, de sair desse automático, vamos dizer assim. Sim. O processo de autoconhecimento, ele é fundamental. Só que é um processo. Sim. Nós nunca estaremos... finalizadas nesse processo. Melhoria contínua. Sim, constante. Até o dia que você fechar os olhos, que você morrer, você estará se autoconhecendo, porque a cada dia é uma situação nova, é um conflito novo, e que você, mesmo sabendo que você tem o controle das suas emoções, você não sabe como irá reagir diante de uma determinada situação que nunca ocorreu com você, né? E aí você vai se sentindo mais segura ainda, porque você vai percebendo, olha, como que eu reagi, como Sim. que eu me comportei diante de determinada situação, né? E isso ajuda justamente a ressignificar, Sim. a você criar ou se tornar uma pessoa resiliente, né? Entender que, independente das circunstâncias, você tem domínio sobre as suas emoções, sobre você. Você está do jeito que você tem que estar, que você escolheu estar. Mesmo que você se desestabilize um pouco, mas logo, logo você retoma. Uhum. Né? Quando a gente fala de educação, esse ambiente educacional é um ambiente onde muitos desafios acontecem. A gente sabe que a educação precisa ainda de muitos olhares positivos, muitos olhares de dedicação, muitos olhares de investimento. Então, o processo educacional acaba transferindo para o professor toda essa necessidade que a educação tem, acaba transferindo para a figura do professor. Imagine para a mulher.
com todas as outras demandas, com todos os outros papéis que nós temos, né? Então, a educação... A carga fica pesada. Não fica... são alunos que não lhe dá uma devolutiva, aquela devolutiva que você se preparou para chegar na sala de aula e transmitir para os seus alunos, você não recebe um feedback positivo. Enfim, falta de investimento, o salário que não dizem nós, professores, né? Não tá bom ainda. Sim. Então, assim, essa situação traz essa desestrutura, né, para a profissão. E nós, mulheres, o que é que nós precisamos fazer? É o que você tem, foi escolha sua, é o que você gosta de fazer. Então, você precisa buscar meios, alternativas, estratégias para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais tranquila, mais em paz com você mesmo, né? Show. E onde é que a gente acha isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. O que é que eu preciso para estar bem? Que pessoa eu quero ser? Quem eu estou aqui para quê? Quem eu quero ser neste mundo, nessa terra, nesta vida? Sim. Estou aqui para quê? Isso é muito importante, gente. A gente identificar o porquê. Por que você está aqui? Isso ajuda bastante. Não é ilusão, não é, ela está falando assim. Não, não é. É como se tirasse uma venda dos olhos, sim, né, Cris? Sim, sim. Não, eu estou aqui e ninguém tem uma vida de flores. Sim. Nossa vida é sempre luta. É luta, mas são lutas das quais nós não precisamos sofrer. A gente vai, luta, enfrenta a batalha, mas bem, nós precisamos estar o tempo todo bem. Gente, quando eu penso que passou 25 anos, Josana, eu não acredito. E foi assim muito rápido, muito rápido. Sim. Então eu percebi como é rápida a nossa passagem aqui na Terra. Então, se você não busca estar bem, vai chegar o dia que você não estará mais aqui e você não aproveitou como você de fato deveria ter aproveitado. Você só trabalhou demais, você só não dedicou às áreas da sua vida que você não se dedicou, na verdade, às áreas da sua vida que você precisava se dedicar, se entregar mais. Então, o autoconhecimento, o autocuidado, sim, nós precisamos, Josana, boa. praticar o autocuidado. A gente acha que a doença só vai para casa do vizinho, a dificuldade só vai para casa do vizinho, né? Então, mas chega na nossa a conta, como você falou, chega. A conta chega, né? Então, o autocuidado, ele é fundamental. Cuidar das 4 áreas da nossa vida. Show. Cuidar da nossa saúde, né? Você tem ido ao médico, você tem feito exames de rotina, ou você vai esperar só aquela dor insuportável chegar para dizer, me socorre? Isso. Não é verdade? Verdade. Então, precisa fazer esses exames rotineiros, e principalmente nós mulheres. E o interessante é isso, é que muitas vezes você ali como mãe observa o filho, programa o filho para levar no dentista, levar no médico, olha para o marido, olha, tem que fazer a rotina, né? Para a mãe, para o pai, os irmãos, para todo mundo. E acaba esquecendo... Sim, das suas necessidades. Da sua própria saúde, sim, inclusive, né? Sim. Passa tanto tempo ocupada, né? Ali naquela dedicação que acaba esquecendo desse olhar. Exatamente. Para si mesmo. E tem uma frase que diz, eu não consigo cuidar do outro se eu não conseguir cuidar de mim. A velha história da máscara de oxigênio dos aviões, isso, né? Isso. Nós somos instruídos, se tiver algum problema, botar a máscara primeiro, sim, em nós, né? Porque só assim eu poderei ajudar o outro. Então, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, isso, né? Você tem ido a uma academia, a gente sabe que a academia hoje não é mais ter um corpo sarado, é saúde. Saúde, isso mesmo. É saúde. Que tipo de alimentação você está ingerindo? O que é que você anda comendo? Isso faz bem para a sua saúde?
E professor, gente, professor por conta do excesso de trabalho acaba descontando na interessante, alimentação. Cris, bem lembrado que o professor ele ainda leva trabalho para casa, Sim, né? então, justamente Ainda por tem, isso. primeiro vai elaborar a aula, as atividades, aí vai para a aula, depois ainda leva para casa, Sim, né? sim, o trabalho que era para deixar lá. O trabalho que era para deixar lá. Porque lá as horas que ele passa no ambiente escolar não são suficientes para toda a demanda que ele tem, né? Então, de fato, é algo muito... eu nas minhas lidas, né, aí para o meu projeto, muitos autores tratam o trabalho docente como escravidão. É porque é muita cobrança e pouco retorno. Sim. Entendeu? Quase que não existe retorno. E os retornos que a gente percebe é justamente isso, é professores chegando no final de carreira doentes. Vão estar aposentados para estar cuidando, gastando o seu dinheiro em remédios, que era para gastar com viagens, para curtir a vida e tudo mais. Então, assim, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, isso é fundamental. Não adianta eu cuidar do meu corpo e não cuidar da minha mente. Sim. Né? E como é que eu cuido da minha mente? Aprendendo coisas novas todos os dias, fazendo aquilo que eu gosto, lendo, né? Jogando aquele joguinho que você gosta, porque é algo que te dá prazer, saindo com os amigos, né? Então, dessa forma eu tô cuidando da minha mente, tô fazendo coisas que fazem bem para mim. Sim. Nós precisamos cuidar dos nossos amigos. Precisa, verdade. Né? Da nossa parte social, que nessa labuta do dia a dia, principalmente o professor e a mãe, né? Com tantos afazeres, não tem tempo para os amigos. Verdade. Gente, e ainda bem que eu percebi isso em tempo. Vira e mexe, eu ligo para aquelas amigas do coração. Ei, mulher, eu lembrei de você, fui dormir ontem pensando em você, você tá bem? Isso é muito importante, então já que eu não consigo estar perto o tempo todo, de vez em quando dá uma ligada, isso é muito importante, gente. Cuidar do nosso social, vai dar uma saidinha, assiste um filme, senta com os amigos sem nada de compromisso, sorri, se diverte, né? E tudo isso a vida vai ficando mais leve, né? Sim. Vai ficando mais leve, sem tanta cobrança. Exato. Porque eu acredito que a questão de ter essa tripla jornada é justamente para provar o tempo todo que a gente dá conta, né? Sim. Sim. Agora, eu não sei por que a gente precisa provar isso, Josana. Me explique aí. Esse histórico que você mencionou aí, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa realmente se libertar disso e virar essa chave. Virar essa chave. Acordar. Sim. E tem a área que eu considero uma das principais, que é a área espiritual. A gente precisa entender que existe algo maior. A gente precisa compreender que nós não estamos aqui à toa, né? Então, eu, Cristiana, eu preciso, esse espiritual me fortalece demais, esse espiritual me acolhe demais, eu saber que tem um Deus que me protege, que me guarda, que quando eu paro para orar, eu tenho insights, tenho direcionamentos. Então, isso, de certa forma, acalma o seu coração. Cris, né? O que você falou aí, eu lembrei de um cliente, essa semana, inclusive, que ele está fazendo uma expansão na empresa e tal. E foi muito interessante o que ele falou, porque está tendo muitos problemas por conta dessa expansão, né, desse projeto. E ele virou para mim e disse: Josana, caiu uma ficha grande para mim. Eu sou cristão e eu não orei antes de entrar nesse projeto. Rapaz, eu chego a me arrepiei assim na hora, ó. Porque é impressionante essa conexão, essa espiritualidade. E a gente não está falando aqui de religião. Não. A gente está falando aqui de você ter intimidade, né, com esse Deus, com a sua fé. Sim. E entender que
tudo que a gente for fazer, a gente precisa realmente pedir esse direcionamento. Será que eu estou seguindo? Será que essa decisão vai ser uma decisão assertiva? O que é uma decisão assertiva? Uma decisão que não vai ter um lado só positivo. Vai trazer vários e vários benefícios. Sim. Da minha saúde, da minha família, da minha... Então, assim, uma série de coisas que precisa se colocar em conta na hora de tomar uma decisão. Sim. E aí, quando você começou a falar, eu lembrei na hora dessa fala. Aí, o que eu disse para ele é o seguinte: você não orou no início. O mais importante é que você agora já encontrou essa consciência. Não é tarde ainda, né? Sim. Ore agora, né? Não deixe para amanhã. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Ia ser muito, muito interessante. Cris, hoje você sabe assim, qual é o percentual de mulheres que tem hoje na área de educação, sendo professoras, educadoras? Sim, no Brasil, em torno de 83% dos docentes são mulheres. Uau! É uma diferença muito grande. Muito grande. Né? Há falas, Josana, olha que coisa interessante, de que nós não, a docência não é tão valorizada justamente por conta desse quantitativo de mulheres na docência. Sim. Ou seja, é uma profissão basicamente feminina, então vamos deixar passar, vamos mais para frente, né? Não precisa estar valorizando tanto. Olha só. Sim. Olha só. Então, muito forte. O ranço cultural, histórico, de crenças, de tabus, ainda permanece nos dias de hoje. Sim. Muito grande na nossa história de mulher, né? As lutas não findaram, elas continuam. Mesmo sabendo hoje, o mercado de trabalho já compreendeu que necessita da mulher. Ele já tomou essa consciência, o capitalismo já percebeu que precisa da mulher presente em vários setores. Por quê? Porque nós somos mais criativas, nós somos mais sensitivas. Sim. Nós somos mais... acredito que por conta de toda a demanda que nós temos, nós achamos soluções para a situação com mais rapidez, né? Então, ele percebeu isso e mesmo tendo essa percepção, ainda não consegue dizer não. Vocês realmente chegaram, baixar a guarda, né? Dizer, olha, mulheres... Sim. A questão do patriarcado ainda é muito presente na nossa história, na nossa vida e atualmente. Verdade. Mas assim, nós já vimos, né, o quanto tudo isso, o quanto esse caminho está nos levando aí para questões que estão nos prejudicando. Sim, né? sim. E prejudicando talvez em um ponto muito sensível e fundamental, que é a nossa saúde. É verdade. E você acha, Cris, que a questão da pandemia acelerou essa questão desse índice, desse impacto na saúde das mulheres por conta dessa tripla jornada? Né? Eu lembro que na pandemia teve todo aquele choque assim, do home office e alguns pensavam, não, vai ser mais light, que eu vou ficar em casa, né? Vou ficar com meus filhos, que eu não tenho tempo, vou ficar com meu marido. E aí o caos se instalou, né? Porque eu acho que não virou tripla jornada, virou aí algo muito maior, né? E você acredita que isso tem influenciado mais ainda essa questão da pandemia, Sim, influenciou bastante. A pandemia ela veio para modificar a nossa história, ela veio para transtornar, ela veio para abrir os nossos olhos. Para ensinar. Abrir nossos olhos para várias coisas, né? Nos trouxe também muitas possibilidades. Sim. Nossa, quantas possibilidades, quantas portas se abriram a partir da pandemia. Imagine exercer a profissão docente dentro do ambiente familiar.
onde os filhos também estavam exercendo seus papéis de estudantes dentro daquele mesmo ambiente. Sim. Né? Onde o esposo também estava dentro daquele ambiente. Então, e quem precisava administrar isso tudo? A mulher. A mulher. Como assim agora? Enquanto eu tô aqui dando aula, peraí, Sim. olha só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vai. Né? Então, agravou bastante e não sei se o termo adequado que eu vou usar é o correto, mas pesou mais para mulher. A carga veio com mais força, com mais peso para a mulher. E chegamos ao final da pandemia, eu ouvi ainda algumas colegas, eu estava achando ótimo, para mim estava maravilhoso. Gente, pois eu não vi a hora de acabar essa pandemia, como eu tô feliz de estar aqui com vocês na escola. Porque para mim foi um período assim de muita turbulência dentro de casa. No início foi ótimo, folga, tá dentro de casa, mas até se resolver e dizer agora nós precisamos dar continuidade, começar a dar aula online, fazer o seu trabalho online. E aí foi onde nós vimos de fato que apertou. Ao mesmo tempo que eu estou cozinhando, eu estou dando aula. Ao mesmo tempo que eu estou cuidando de filho, eu estou fazendo alguma coisa em relação ao trabalho. E é uma necessidade do marido, é o cachorro que late, é o carro do ovo que passa. Sim. Né? Então, e de fato, na pandemia, Josana, o índice de professores doentes aumentou. E principalmente mulheres. Sim. No Canadá e nos Estados Unidos, eles estão investindo nesse processo de pesquisas, né? Estão avaliando todo o resultado depois da pandemia em relação à saúde da pessoa, né? E perceberam lá que nós sabemos que o burnout ou burnout, né, é uma doença que acomete muito a docência, aos professores. E nós percebemos também com estudos que mais mulheres que são acometidas com essa síndrome, que é justamente esse excesso de sobrecarga, esse excesso de preocupações, de estresse. Então, acaba adquirindo essa síndrome e foi detectado justamente na pandemia ou pós-pandemia, o resultado da pandemia, o burnout parental. Que é justamente mães que adquiriram esta síndrome justamente por estarem dentro do ambiente familiar e trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, agravou muito, mas eu acredito assim que o caos que a pandemia trouxe para nós foi justamente aquele caos que eu tive lá quando eu recebi aquele diagnóstico. Sim. Né? A casa caiu e a gente precisa ver agora, de agora em diante, que nós ainda estamos vivendo com consequências da pandemia e vamos viver isso por mais tempos. O que é que nós podemos fazer de agora em diante? Sim. Né? Perfeito. Eu vou muito naquela linha, né, das decisões que precisamos tomar. E para tomar essas decisões, você precisa se monitorar, se conhecer, observar, né, o que é que está acontecendo. Senão você não sai do piloto automático. Sim. E aí, quando a gente estava aqui falando da pandemia, é engraçado que eu voltei lá, né? Voltei para aquele cenário lá da pandemia. E eu também, né? Uma das minhas atribuições também é estar como educadora, porém, nível superior, nível técnico. E nessa época da pandemia, eu estava como docente, nível superior, coordenadora do curso, e orientadora, que era para todos os professores da instituição. 3 funções dentro
de uma instituição e mais a questão da minha empresa, dos trabalhos da minha empresa que eu geria, executava e mais mãe, esposa e a pandemia. Sim. E a pandemia. Sim. E aí, o que é que aconteceu? Eu tive o Covid. Eu tive o Covid na primeira onda, Sim. que inclusive ainda cometeu 30% do meu pulmão, que foi difícil diagnosticar, porque eu fazia o teste e dava negativo, e eu com todos os sintomas, e o médico dizia, não, mas o teste está negativo. E eu sentindo os sintomas. Sabe quando foi que eu descobri que eu estava de Covid? Insistindo, voltando para o médico e não, pode examinar, faça a tomografia, não tem condição. Quando fez a tomografia, estava lá, 30% do meu pulmão comprometido. Nossa. Ou seja, eu acredito, inclusive, que muitas pessoas, né, que chegaram a óbito ou que chegaram num quadro mais avançado, foi em detrimento de muitas coisas. E uma delas foi acreditar nesse diagnóstico, desses testes, aquilo outro. E eu estava numa época com esse tanto de atividade aí, que eu acabei de te falar aqui agora. Sim. E eu simplesmente tomei uma decisão, Cris. Eu precisei tomar uma decisão. Eu amo sala de aula. Eu gosto. Porque hoje eu descobri qual é o meu propósito. Aquela pergunta que você fez no início, né? De o que é que você veio fazer aqui nesse mundo. Eu já descobri, graças a Deus, que eu tive essa oportunidade. Porque busquei as ferramentas que me trouxeram até aqui. Mas o que é que eu faço? Eu vou conectando esse meu propósito, que é impactar vidas, transformar vidas, levando, né, formas das pessoas estarem conseguindo essa transformação. Então, isso pode ser através da educação, isso pode ser através desse momento que nós estamos fazendo aqui agora, isso pode ser através de uma palestra que eu dou, isso pode ser através de um treinamento que eu faço, de um processo individual, de uma mentoria. Então, assim, eu estava naquela situação porque eu dizia, não, mas tem a ver com o meu propósito. Você tá entendendo? Tem a ver com o meu propósito? Tem, mas a minha qualidade de vida, como é que está? E aí, beleza, eu me curei do Covid, graças a Deus, né? Graças a Deus, consegui me curar. E esperei um tempo e pedi demissão. Aí todo mundo disse, você está louca, porque todo mundo com medo de perder o emprego e você vai pedir demissão em plena pandemia? Eu disse, vou. Já decidi, não tenho condições, não adianta querer bancar a super heroína, querer ser uma boa professora quando eu estou lá em sala de aula, querer ser uma boa líder coordenando os professores, querer dar conta da minha empresa. E ainda da sua vida. E ainda da minha vida, então eu preciso fazer uma escolha. Sim. E aí, assim, tomar essa decisão exige coragem. E se você não tem essa coragem, você pode pedir ajuda, você pode buscar ferramentas, você pode buscar apoio. Não precisa você tomar essa decisão sozinha e nem precisa ser de imediato. Vá fazendo essa autoavaliação de como é que está a sua vida hoje, como é que está a sua jornada pessoal, profissional, para que você possa ir encontrando os caminhos. Sim. Então, hoje, Cris, o que é que eu faço? Eu ainda ministro aulas, mas de que forma? É um curso técnico que tem ali uma carga horária pontual, específica, sem ter aquele vínculo, como eu estava lá. Então, assim, era basicamente, né, uma carga horária muito elevada para estar em 3 funções. Nossa, imagino. Entendeu? E, como você diz, a exigência é muito grande para o professor, né? Para o professor que realmente quer ali se comprometer, quer dar o seu melhor. Então, precisamos fazer a escolha. Que nunca tem fim. Não. Gente. Não tem fim. Não tem fim. Não Exatamente. tem fim. E cada vez surgindo coisas novas e que você precisa se desdobrar para dar conta. Isso. Perfeito. E você, dentro desse universo, Cris, quais são os incentivos, os apoios, as políticas, tanto no âmbito público como privado, que venha dar essa sustentabilidade para essa classe, né?
de professores, de educadores, de mulheres, né, que estão aí com esse desafio grande? Essa pergunta é um pouco desafiadora. Já estamos acabando, então o final tem que ser, né, bem... Josana, esse ambiente escolar, educacional, esse profissional, ele é estigmatizado como a classe que reclama muito, a classe que se vitimiza demais. E, de fato, isso acontece. Você senta numa sala de professores e poucos estão ali rindo, se divertindo, falando de outras coisas. Nós estamos ali naquele momento de descanso, mas falando das nossas necessidades. Falando do que falta, o que precisa dentro da educação. E é justamente essa virada de chave que precisa acontecer. Sim. E isso precisa ser trabalhado muito nessa profissão. Nós precisamos falar o que é que a gente tem de bom. O que é que a gente tem de bom? E eu, Josana, eu tive nesses últimos 5 anos, eu tive o prazer de reconhecer e de visualizar só coisas boas no meu trabalho dentro da educação. Que bom. Mesmo diante de grandes desafios, mesmo diante de grandes dificuldades que a educação enfrenta, eu consegui visualizar, ou seja, o que é que eu tenho de bom. E eu percebi que quantas coisas boas, e você já falou aí. Sim. As coisas boas. Gente, a sala de aula é uma mina para que você alcance o seu propósito. Sim. Independente de qual ele seja. Se ele estiver envolvendo pessoas, Sim. lá você irá conseguir desenvolver o seu propósito. Perfeito. Eu digo até que a sala de aula, quem está na sala de aula, é o ambiente para você desenvolver a sua missão de vida. E eu percebi isso. Eu construí a minha missão de vida e percebi que eu estava exatamente onde eu deveria estar, onde eu precisava estar. Uau. Para estar bem hoje, para ser Sim. a pessoa que eu sou hoje. E eu sou Show. bem resolvida, né? Toda a minha história, toda a minha trajetória hoje, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa feliz, porque em toda a situação, esse momento aqui é um momento extremamente feliz para mim. Sim. Né? A vinda de Campo Formoso para cá com você, nossa, que alegria, que maravilha, show. Né? Quanto tempo que a gente não estava assim junta, conversando. Sim. E a gente se divertia tanto lá, no nosso período de escola. Isso. Né? Então, assim, e é justamente isso, encontrar a felicidade nas pequenas coisas, nos seus momentos. E o professor ser grato precisa... por isso, né? Exatamente. Sabia que a gratidão é a minha segunda força. Sim. A minha primeira força é a integridade, a segunda é a gratidão. Isso ajuda bastante. Show. Porque quando nós somos gratos, tudo que vem para você, você primeiro diz obrigada por isso. Isso. Independente se é uma coisa boa, se é uma coisa que ao seu olhar é ruim, né? Mas você consegue agradecer. Depois é que a gente vai entender. Exatamente. Hoje mesmo eu falei isso para minha mãe se queixando de uma situação. Disse, mãe, a senhora já ouviu a palavra livramento? Aí ela parou assim, disse já. Eu disse, pronto, pense sobre isso. E agradeça. E agradeça. Exato. Desse jeito. Então, eu exercito muito a gratidão na minha vida. E talvez não seja tão difícil para mim olhar a educação por esta lente. Sim. Né? E eu tive essa oportunidade nesses 5 anos e os últimos 2 anos eu trabalhando com educação inclusiva, que é algo que já há uns 15 anos eu já estudava muito, já fiz vários cursos. Eu me encontrei, meu Deus, como eu aprendi
ali trabalhando com aqueles meninos. Então, você descobre que na sala de aula você pode ajudar pessoas. Você descobre que dentro daquele ambiente educacional você pode ser ajudado. Às vezes um aluno te diz algo que traz um feedback para você que, meu Deus, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso. Ou olha, um aluno me disse alguma coisa ali que mudou a minha percepção. Show. Né? Mas, como nós, professores, lembra que eu falei da sala dos professores, é uma pessoa de reclamação, de ai, coitado de mim, que a gente não consegue. Uhum. Isso é muito normal ver, né, nessa profissão. Mas eu converso muito com os meus colegas, justamente. Mas vamos ver o lado bom, vamos ver o que é que a gente pode aproveitar, né? Vamos ver a situação. E lembrem que os meninos precisam de mais da gente. Isso. Né? Quando a gente trabalha na escola pública, principalmente, os meninos precisam de mais desse acolhimento, os meninos precisam de mais do teu abraço, do teu olhar, de dizer, olha, eu tô aqui para o que você precisar. E isso... eu acho que é justamente essa virada de chave que você trouxe, né? Então, eu vou reclamar menos, vou me vitimizar menos e ver o que é que eu posso oferecer mais, né? Porque eu me doando, eu me oferecendo, eu me sinto muito feliz, me sinto muito realizada. Isso. Né? E eu recebo. É aquela velha história do dar e receber. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso mesmo. E eu gosto muito desse contato, principalmente com os professores. Por conta do meu afastamento da sala de aula, eu trabalhei muito com o professor, né? Fazendo formações continuadas, fazendo oficinas, então, e nessa busca minha de autoconhecimento, o curso de coaching transformou a minha vida, então eu não deixo aqui comigo, eu divido com todo mundo, olha, faz isso, tenta isso, vai ser legal para você tentar isso. Então, quando a gente fala de políticas públicas, praticamente não existe, Josana. O que existe na educação é cobrança, que o professor precisa se doar mais, que o professor precisa oferecer mais, e tal projeto que está chegando, e olha só, o professor se organiza dentro de uma estrutura, dentro de uma demanda oferecida pelo governo federal, né, uma proposta. Quando nem finalizou aquela proposta, já chega outra. Então, desfaz tudo que veio há 2 anos atrás e recomeça essa aqui. Tudo. Nem terminou, nem finalizou, nem houve uma avaliação para ver se deu certo ou não. Já vem outra coisa. Então, acaba que é uma profissão que você está sempre... nunca finalizei nada. Verdade. Eu nunca vi um fruto de um trabalho aqui sistematizado, porque nunca me deixaram finalizar. Fica sempre no meio do caminho. Sim. E a educação eu acredito que precisa desse olhar de mais investimento, por parte financeira e de políticas públicas, principalmente para o professor. Porque existem muitos projetos de educação mais voltados para o aluno. Sim. Mas aí quem executa? O professor. Verdade. Mas assim, você para observar, quando a gente vê a nível de município, o professor não tem um plano de saúde, ele nem pode pagar por um plano de saúde. E eu acho que não muda muito do público para o particular, não. Eu acredito que seja uma vertente que... Porque o particular, ele vai pegar como base também o que tem na lei, né? Sim, o que está na legislação. Sim. E eu acredito que a cobrança ainda é maior. E a cobrança ainda é mais intensa. Eu falei de nível de município, sem nem me dar conta dos particulares, porque o Estado ainda, falando de Bahia, o Estado ainda oferece um plano de saúde. Sim. Né? Mas assim, não tem tipo, olha... Tem aqui um psicólogo para atender aquelas 3 escolas. Tem esse outro terapeuta para atender mais aquelas 3 escolas, porque o professor, ele precisa de cuidados. O professor, principalmente esses professores que já estão com uma carreira bem extensa, eles precisam de muito cuidado.
de outros profissionais. E sem falar, Cris, que as demandas também do aluno em si tem aumentado também, né? Algumas situações que há alguns anos atrás não existia, né? E é normal sim. a mudança, Sim. né? Porque o mundo vai mudando mesmo. E vai exigindo cada vez mais, né? Mais habilidade, mais preparação, mais domínio. mais domínio. É isso aí. Principalmente com a questão da internet, né? Sim. Que hoje as informações estão todas ali e para conseguir prender a atenção, para conseguir trazer ali cumprir um planejamento, né? Cumprir realmente é desafiador. E assim, essa questão que o senhor trouxe dos eletrônicos, falando como mãe agora, né? A questão da tripla jornada. Sim. Esse tem sido um assunto também bem atual e que a gente ouve muitas queixas de mães que estão assim, sem saber mais o que fazer. Com os filhos o tempo todo ali no celular, na televisão, no computador, no jogo, no TikTok, no YouTuber, né? O tempo todo vendo coisas que muitas vezes não tem sentido nenhum, não vai acrescentar em nada para a vida dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias que esqueci o nome da pessoa, mas ele diz exatamente isso, que ele diz nós adultos, nós sistema capitalista, nós países de primeiro mundo, nós estamos trazendo caos para essa geração de crianças e adolescentes agora. Sim. E ele traz muita questão dos pais, né? Tipo, você dá um celular para o seu filho, você não para pensar o que isso vai trazer de danos para ele, né? Só dá, só entrega. E aí, muitas mães preocupadas com isso e já sem saber como manter o controle. Isso. Como tirar esse celular, esse computador, né? Ou pelo menos diminuir o tempo de tela. Porque é viciante, né? Sim. Viciante. Sim. E que traz danos, prejuízos enormes, principalmente para a criança, que ainda o cérebro está em fase de construção, de desenvolvimento, Sim. né? E tem preocupado muitas mães. E se é preocupação, imagina uma mãe que vê ali o filho imerso ali nas telas o tempo todo, ela pede várias vezes, desliga isso, vai fazer outra coisa, e o filho lá encantado. Né? É uma preocupação, e quando nós estamos preocupadas, buscamos uma luz, uma saída e não achamos, isso já vai trazendo consequências, né, emocionais que traz o adoecimento. Também. Né? Isso mesmo. Gente, que bate-papo, hein? Que coisa interessante. Cris, nós finalizamos, né? Eu quero agradecer muito a sua colaboração, a sua disponibilidade, ter parado aí sua agenda. Sei que você tá de licença, né? Porém, está em plena atividade, né? Fazendo cursos, fazendo seu mestrado. Mas eu quero agradecer mesmo, de coração. Foi muito valiosa a sua contribuição, né? Espero que vocês que tenham aí assistido, né? Pega essa chave, não só pega, como você dá aquela viradinha também necessária e importante para a sua vida, tá? E falamos especificamente aqui das professoras, mas nós sabemos que isso se replica também em qualquer outra profissão. Sim. Né? Dentro do contexto que nós estamos hoje. Então, fica ligadinha aí, tá bom? Quero passar a palavra para você, Cris, se você quiser falar mais alguma coisa para a gente poder aqui encerrar. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer por poder falar desse tema e dizer para as mulheres
que não desistam. Professoras, parem de se auto-sabotar. Foi fantástico esse exemplo que você trouxe de você chegar e dizer, não, chega, eu preciso fazer escolhas na minha vida. Sim. Nunca é tarde para fazermos boas escolhas na nossa vida. Então, parem de se auto-sabotar. Atenda às suas necessidades. Se observe o que é que você está precisando e que você está negligenciando. Então, não se negligencie mais. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, cuide de você. Cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide também do seu trabalho, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz, né? E nós vimos aqui o que precisa ser feito, mas aqui foram só dicas, porque a gente não tem uma receita de bolo. Isso. Né, Josana? Cada um vai pegar e vai aplicar de acordo com a sua realidade, né? O que é que você precisa? O que é que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Corre lá e satisfaz a tua necessidade, né? Eu acho isso assim muito, muito, muito importante. E mulheres, cuidem-se, cuidem-se. E é isso. Show. E é isso. Obrigada, viu, Cris? Gente, forte abraço para vocês e até a semana que vem, sempre terça-feira, às 20h30.